Bom dia a todos, 10 em ponto. Vamos tentar ser mais britânicos o possível. Meu nome é Ana Paula Teixeira, eu sou gerente de conteúdo da Fispal e hoje damos início a um projeto muito importante para a gente da Informa Markets, né? A partir do Food Connection, realizaremos webinars para debater soluções e lidarmos com esse momento tão difícil para todos nós, né? E o nosso propósito é muito simples, é tentar ajudar vocês nesses momentos de tomada de decisões que não está sendo fácil para ninguém, né? Eu quero agradecer a participação dos nossos palestrantes, que é o Eduardo da BIS. Muito obrigada, Eduardo. Pode abrir o microfone, se você quiser. O Paulo da Duas Rodas. Bom dia, Paulo. Se quiser abrir o microfone também. Bom dia. Vanderlei da Gargel. Muito obrigada, bom dia. Vanderlei. Tá bom. Tiago do Gela Boca. Bom dia, pessoal. A Sandra da Digitalis, que é especialista em marketing digital e vai ajudar bastante a gente aqui nesse momento. Bom dia, obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Pra gente também, viu, Sandra? O Daniel, que é gerente da Fispal Tecnologia. Obrigado, Daniel, pela participação. E a todos vocês que estão participando também. Antes de começar, eu só vou explicar rapidamente como é que vai funcionar. Eu vou fazer algumas perguntas iniciais aqui aos palestrantes, sempre focado em marketing digital, que é o nosso propósito aqui falar disso hoje, né? Nós temos um horário bem produtivo nessa manhã, falar só disso. E vocês podem ir enviando perguntas para a gente ao longo desse debate. A ideia é que seja interativo, mas a gente vai, ao final do 10h40, 10h50, mais ou menos, a gente abre as perguntas que vocês estão mandando para a gente. O nosso time de background vai estar separando aí as perguntas, se já não forem respondidas, né? Então, para vocês mandarem as perguntas, isso é muito importante. Aqui embaixo aqui embaixo, onde tem o microfone, o vídeo, tem logo em volta aos participantes, tem uma janelinha que chama Q&A, tá? Então, é por essa janelinha que vocês vão mandar as perguntas. Fala pra gente aí se vocês estão vendo aí onde é essa janelinha. Sim, tá tranquilo. Então, tá bom. Depois dessas considerações iniciais, a gente começa as perguntas para vocês. Então, vamos começar, né? Direto ao ponto. Eu vou direcionar minha primeira pergunta ali para o Eduardo e para o Vanderlei. Eu queria entender um pouquinho, né? Como que vocês estão vendo essa questão do marketing digital hoje, nesse momento? E como que vocês, como associação, o que vocês têm feito aí pelo setor que pode ajudá-los nesse momento? Como é que vocês estão se posicionando? Primeiro o Eduardo, depois o Vanderlei, assim como vocês preferirem. Ok. Obrigado, Ana Paula. Bom dia a todos os assistentes. Realmente hoje temos tempo de estar em casa e poder assistir, aprender bastante com os profissionais que tanto podem nos auxiliar, principalmente a Sandra. É um prazer conhecê-la hoje, mas já tinha ouvido falar bastante e muito bem de você. Muito obrigada. E também quero cumprimentar nossos parceiros, tá? O Vanderlei, o Paulo, o Tiago. Obrigado. Longa data, trabalhamos juntos, defendemos o setor e é um setor realmente que está sofrendo muito hoje. Tá? Então, muito obrigado ao Grupo Informa pelo convite para participar do webinar Marketing Digital do Setor de Sorvetes, que o tema sugerido é de suma relevância. Hoje, a gente está enclausurado, e se não está enclausurado, está com medo na rua. Tá? O mundo hoje é totalmente diferente daquele longínquo dezembro de 19. Tá? São 3 meses e meio e o mundo virou de ponta cabeça. Os brasileiros já estavam modificando seus costumes, tá? As novas gerações mudando suas atitudes. Hoje não deseja ser dono de ativos e sim usufruir dos ativos. Exemplo disso, Uber, Airbnb, Yellow, Green. Mas essa revolução estava acontecendo devagar no bom sentido, do jeito que está hoje, perto da atualidade. Hoje nós temos que correr, hoje nós temos que acelerar muito mais do que estava sendo feito antigamente. Muita gente tinha aqueles planos na gaveta. Não, eu vou fazer. Ainda não. Hoje está todo mundo com todos os planos na mesa e olhando qual que interessa, qual que serve. E estão fazendo todos. Então, a gente está meio perdido.
Tá? Quando eu falo a gente, é o setor como um todo. Tá? Nós estávamos acostumados, essa revolução aconteceu nos últimos anos, mas essa aceleração fez com que a gente se perdesse um pouco. Então, acho que chegou o momento da gente se acalmar, pensar. Algumas empresas estão fazendo o seu trabalho de casa. Não podemos esquecer que 92% do nosso segmento é micro e pequeno. A grande maioria ou fecha ou vai ter problemas bancários muito graves, né, porque simplesmente mandaram fechar as portas. Tá? Então, a gente fala muito do marketing digital. Ele chegou na hora certa. É com ele que a gente vai se defender, é com ele que a gente vai evoluir. Mas nós temos uma coisa que é a cultura do brasileiro. O brasileiro não tem o costume de pedir sorvete via delivery. As motinhas, as bicicletas não estão preparadas para distribuir sorvetes. Tá? Pessoal, a minha empresa trabalha muito na área de food service. Como que vão colocar quente junto com gelado? Então, é uma revolução que não dá para ser feita da noite para o dia. Se a gente olhar os países da América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina, esse hábito tem décadas. A gente telefonava, eles entregavam sorvete em casa e ainda com casquinha. Eu falo a gente porque eu nasci na Argentina, mas moro aqui desde 74. E já tentamos, fizemos o delivery, na época era com internet de escada. O nosso primeiro delivery foi na década de 80, 90. Caía toda hora, mas o público, o brasileiro não está habituado. Hoje não está habituado. Então nós temos que fazer essa mudança. E como que a gente faz essa mudança? Como que a gente chega no nosso público? Tá? Nós temos que chegar às pessoas. Tá? Não adianta eu quero vender, eu vou vender pelo delivery. Não, como que eu chego nela? Como ela sabe que eu existo? Como ela sabe que eu posso entregar? Tá? Para vocês terem uma ideia, o ano passado, no início do ano passado, tentamos fazer uma parceria com a iFood. Não tinha nada, o mundo estava normal. Só que na mentalidade da nossa entidade, é que a gente tem que pensar sempre lá na frente, ligar o farol alto. A maioria das pessoas estava com o farol baixo ou simplesmente com a lanterna. Hoje está todo mundo ligando todos os faróis para tudo quanto é lado. Porque os faróis estão todos desregulados, porque nunca usaram. Então, está faltando pouco. Então, eu acho que esse evento que eles estão fazendo agora vem a calhar certinho para a gente poder, para o setor, entender isso. Tá? Precisamos realmente nos reinventar. Tá? E o que fazer para sobreviver? Nós estávamos acostumados ao cliente vir a nós. Ele vem na sorveteria, ele vem na gelateria, ele vem no supermercado, ele vem na padaria, ele vai para o food service. Mas como é que a gente chega nele? Ele não está acostumado a isso. Sim. Então é para isso, Eduardo, mesmo que a gente pensou nesse webinar, ser focado bem em marketing digital e poder chegar no nosso cliente de uma forma ativa, né? Não ficar esperando ele chegar para a gente. Vanderlei, tem alguma coisa a acrescentar? Assim, bom dia a todos aí, os participantes. O que a Gagel, nós que a gente está fazendo? A gente está participando de lives através de 2 grupos de gerenciamento de crises. Aí, quase todo dia, algum empresário faz uma live sobre atendimento online, como buscar o cliente e como conhecer o perfil do cliente. Como a venda está baixa, eu acho que é de suma importância a gente conhecer primeiro o cliente que a gente tem e como atingir ele. Isso é uma ferramenta, né? O Eduardo sabe que hoje nós somos 8 associações no Brasil, né? Sindicatos e associações, e a ABIS, que é a que comanda tudo, né? E eu acredito muito que essa parceria, a gente fazendo uma parceria, que hoje a gente não está usando muito a ferramenta digital. Poucos usam, né? Eu uso muito timidamente, porque o conhecimento nosso, eu acredito que de todos os associados, é bem pequeno. Como atingir o cliente? A gente sabe que tem ferramenta, sabe que precisa dela, mas como usar? E hoje nós vamos ter pessoas aí que, pelo que eu vejo, tem um gabarito bom para ajudar nós nisso. Com certeza. Obrigada, viu, Vanderlei? Isso mesmo que eu já vou direto à pergunta. Minha primeira pergunta vai ser para a professora Sandra.
Porque a gente quer entender, professora, por exemplo, se eu não tenho nenhuma rede, tá? Hoje eu estou aqui na quarentena, não tenho nenhuma rede digital. Por onde eu começo? Qual que é o meu melhor caminho para eu começar a startar esse negócio de redes sociais ou marketing digital, né? Legal. Bom dia a todos mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pela sua fala, Eduardo. É brilhante a sua experiência, porque tudo que você falou é de extrema coerência. Eu estou ligada ao mundo digital há mais de 22, 23 anos, ou seja, desde que o digital chegou no Brasil praticamente, e nem era chamado de digital, né? A gente falava que era entrar na internet, lá em 97, né? E eu já caí de vez no e-commerce. Então, em 97, eu fui responsável pelo e-commerce de uma loja de eletrodomésticos que, infelizmente, não existe mais. Vocês todos devem lembrar que é a Arapuã. E imagina, naquela época era uma quebra enorme de paradigma a gente pensar em vender a geladeira, né, pela internet. Tinha pouca gente navegando, a gente não tinha dados, a gente não tinha quase ferramentas, a gente não tinha segurança, a gente não tinha meio de pagamento, a gente não tinha nada, né? E a gente começou essa jornada, esse trabalho. Há quase 8 anos eu criei a minha própria empresa, que é a Digitalents, justamente para tentar atender essa demanda de outras empresas para ingressarem aí no mundo digital, porque essa dificuldade que a gente está falando hoje do setor de sorvetes, ela não está só no setor de sorvetes, né? Como eu falei, nesses 23 anos a gente vem percebendo o crescimento da adesão, né, do uso do digital, mas como bem disse o Eduardo, todo mundo tinha esse projeto na gaveta ou em cima da mesa, até tinha um investimento pré-aprovado, determinado, mas como a loucura é sempre muito grande do dia a dia e está vendendo, a gente não investe a fundo nisso. E o que a gente está vendo agora, nesse momento, é que praticamente todo mundo, todos os setores, quem estava, quem não estava, foi empurrado, bem ou mal, para se digitalizar, né? Para se transformar digitalmente. Então, a gente até brinca que o coronavírus foi mais eficiente do que a gente ao longo desses 20 e tantos anos. Mas realmente faltam, muitas vezes, falta o conhecimento para saber utilizar as melhores ferramentas. Então, indo à sua pergunta, Ana, o ideal mesmo é a gente ter um entendimento de que o canal digital ele veio para ficar, ele não é uma coisa momentânea e que vai resolver um problema só agora. Ele já não é que veio agora, né? Ele já vem há bastante tempo, já vem transformando os negócios e a sociedade, mas agora ele virou praticamente o único caminho para a distribuição de vários produtos. Então, por isso que a gente está vendo quase que essa corrida do ouro aí. Só que é muito difícil a gente pensar em criar uma estratégia para atender só um momento. As empresas elas vão ter que investir em ações que vão dar, sim, resultados no curto prazo, mas o digital ele é para ficar e ele tem que ter esse investimento pensando também na construção do médio e do longo prazo. Por quê? Porque no digital, uma coisa que impera muito é o relacionamento. Então, quando a gente fala de redes sociais, que acho que é a parte mais famosa dentro do marketing digital, mas ela é só uma parte, as redes sociais elas envolvem muito essa questão do relacionamento. E relacionamento nenhum a gente constrói do dia para a noite. Então, o que é possível fazer hoje, no nível emergencial? As empresas pensarem, sim, em entrar quem não entrou ainda e investir, de alguma forma, investir em mídia, ou seja, você comprar espaço para você se divulgar. Isso é o que dá para fazer no emergencial, mas não dá para negligenciar as outras ações que a gente tem que fazer no digital, que é para construir aquilo que eu gosto de tratar como presença digital. Então, assim como você tem uma rede de lojas no mundo físico, levou tempo para você construir e investiu bastante ao longo desse tempo para você ser conhecido. Agora você tem que pensar
nessa presença que você construiu no mundo físico, como é que você faz para levar ela para o mundo digital? Né? Você tem que ter essa presença construída. Então, esse é um entendimento que pouca gente aborda, mas é o que eu realmente acredito ao longo dessa minha jornada, entendeu? Então, você acredita que hoje, se eu não tenho nada, eu não tenho um website, eu não tenho uma rede digital, eu não tenho ainda isso pronto, tá? Eu estou partindo de um Sim. princípio que é uma sorveteria que não tem nada. O ideal seria, então, fazer pequenos investimentos ali em mídias já existentes, sites, ou onde as pessoas já acessam para trazer esse cliente direto para casa. O ideal é você, hoje, ter um olhar de emergência, né? A gente está num momento completamente atípico. Essa não seria a minha recomendação no momento de normalidade. No momento de normalidade, eu focaria num trabalho de construção, tá? Se não tem um website, tem que construir. O website ele é importante. Veja lá o website da Gela Boca, como é legal, super legal. Ele é uma rede de franquias, tal, mas tem os seus pontos físicos, mas ele tem um site muito legal, ele tem uma atuação que foi construída, né? Agora, nesse momento de emergência total, o que a empresa pode fazer? Se ela não construiu isso antes, ela tem que fazer algo para sobreviver. Então, nesse momento, o ideal seria, pelo menos, buscar um apoio, se ela não tiver gente para trabalhar, né, no marketing dela, ela buscar um apoio de profissionais para que ela coloque algum tipo de campanha no ar para que ela seja descoberta, porque hoje as pessoas estão dentro de casa. E onde é que as pessoas vão procurar? Se já estava acontecendo isso, né? Se isso já estava acontecendo ao longo desses 20 anos, agora virou a chave, como o Eduardo falou, de um dia para o outro. Então, as pessoas não estão andando nas ruas e nos shoppings para ver a carinha da sua sorveteria. Então, você tem que... Ou mesmo não só da sua sorveteria, né? Para encontrar o fornecedor do freezer, etc. Então, tanto na cadeia toda, como B2B, como B2C, é importante você ser encontrado hoje onde as pessoas estão podendo pesquisar, que é na internet. Legal. Tá? Perfeito. Eu queria então ouvir a experiência do Thiago, da Gela Boca, já que a Sandra citou. A gente tem um case super legal aqui para contar para vocês. Muito bom. O Thiago contou para a gente que ele já está tendo resultados, né, Thiago? Seu microfone está fechado, se você puder abrir. E eu queria que você contasse para a gente se você já tinha marketing digital antes, como é que você criou e como é que você conseguiu estruturar esse plano de urgência, né, aí tão rápido assim, né? Legal. Pessoal, bom dia mais uma vez. Para nós, uma parte já existia anteriormente, outra parte ela foi construída em 2, 3 dias, né, no momento que vem o decreto e as lojas estão fechadas. A Gela Boca, por natureza, ela só trabalha com franquias, então a partir do momento que fechou todo o nosso faturamento, nós não tínhamos o canal de varejo, de ponto de venda, né? Então, nós temos hoje 63 lojas. Nós colhemos o fruto de algumas decisões boas e também tivemos decisões que hoje elas são mais difíceis, né? Lá atrás, a gente deixou cada franqueado, cada loja ter a sua página de Instagram. Isso era bom porque gerava dentro do bairro, isso você gera engajamento, porque cada cliente adota a loja ali, mas quando a marca precisa de força, né? Você pega páginas com 2.000, 3.000 curtidas, a página oficial teria mais de 120.000 curtidas. E a nossa página oficial ela acaba tendo menos pessoas seguindo ela, justamente porque... E, principalmente, dentro desse cenário como um todo, a gente conseguiu, nesse momento, o engajamento do franqueado, porque é o que eu achei muito legal que a Sandra falou. Não existe mais a loja. Então, o teu Instagram, o teu Facebook, a tua página virou a tua loja. Como que o cliente te acha? Né? Eu acho até que o delivery, por exemplo, ele era um canal, né? Era uma opção de canal de venda diferente. Quando fecham as lojas, não existe opção de canal. O delivery é a sua loja. Ele passa a ser a sua loja. E como você se posiciona, e a própria expectativa do cliente, a gente viu aqui na prática, ela não é mais a expectativa de receber um atendimento de delivery. Ele quer o atendimento da loja dentro da casa dele, porque ele entende que ele não tem opção de ir na loja, ele não escolheu comprar pelo delivery, ele só tinha opção de delivery. Então, para nós, o nosso Instagram virou a nossa loja,
né, de virtual. Então a gente posicionou o nosso feed ali, né, todas as nossas imagens pensando numa vitrine como loja, os stories como propaganda, e a gente foi colhendo fruto disso. Nós tínhamos então já a landing page, já tínhamos o site todo pronto, já era uma coisa que nós tínhamos há um tempo. O projeto todo de delivery já vinha rodando em algumas lojas pontuais, ele não tinha a expressão que ganhou do dia para a noite, mas nós já tínhamos artes, nós já tínhamos estratégias, negociações prontas, isso facilitou bastante para nós. E qual que é o resultado para nós nesse momento, né? Nesse momento de crise? Nós saímos ali algumas lojas de zero, né? Não tinha delivery, conseguiram manter 40% do faturamento de quando elas estavam abertas. Nós temos algumas lojas que conseguiram faturar mais no delivery fechado do que quando elas estavam abertas. Nós temos aí meia dúzia de lojas que eles conseguiram se manter 10% da rede faturando a mais do que faturava quando não a loja estava aberta. Mas de forma geral, hoje, né, qual que é a nossa realidade? A indústria está a 40% da meta, né? Mas é ruim. Para o cenário, a gente vê que a gente saiu de 0 a 40, né? Com esse trabalho de delivery. A gente não vê que a gente está a 60 abaixo. Todavia, nós estamos a 90% do faturamento do ano passado. Então, a gente está super feliz, né? A gente conseguiu manter o faturamento em 90% do ano passado, e que a nossa meta era muito mais agressiva para esse ano. Então, nós colhemos o fruto. Nós estávamos uma parte pronta, outra não, mas o que eu acho é que não adianta ficar pensando muito se a arte está bonita, se a gente se posicionou certo. A gente precisa testar. É fazer um stories, é mostrar o seu rosto. O primeiro não vai ficar legal, o segundo já vai ficar melhor, né? É fazer impulsionamento, não adianta pensar que o Instagram vai te posicionar de graça, que não vai te posicionar de graça. Imagina, se você tinha 10 pessoas e você disputava atenção com 10 marcas de uma pessoa, hoje tem 100 marcas disputando a atenção dessa pessoa, então ficou mais caro e mais difícil. E então assim, mas assim, o pessoal também acha que é 100, 200 reais. Nossas lojas colocam R$5 por dia. R$5 por dia. Só que a gente trabalha todos os dias, né? Impulsionando, entendendo, buscando o nosso público e buscando mudar rápido. Acho que o grande segredo para nós aqui internamente, colocou uma publicação 2, 3 dias, não deu resultado, muda a estratégia dela, muda de novo. É uma soma de pequenos erros para gerar grandes acertos. É assim que a gente está pensando. Mas claro que a gente tem internamente, por exemplo, essa pulverização, franqueado que não atualiza o feed, que não impulsiona a sua página, que aí não gera resultado, não gera venda. Então, dentro do ranking de lojas, você tem de tudo. Depois eu quero conversar especificamente com você sobre os erros, tá? Então, eu vou direto para o Paulo agora, que eu queria entender. O Paulo é legal porque ele está numa outra ponta da cadeia, né? É um fornecedor aí muito importante do nosso segmento. Eu queria ver, Paulo, com você, como você enxerga, né, a parte também de insumos para que essa sorveteria continue funcionando e também na parte digital, né? Eu queria entender um pouquinho dessa parte na primeira ponta da cadeia e também essa parte digital, como que vocês estão trabalhando para atender o cliente hoje, né? Sim, beleza. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Ana, Daniel. Agradeço bastante o convite para essa participação. Eu acho que é um momento realmente muito importante da gente se unir, da gente conseguir compartilhar conhecimento. Tá? Já estou aprendendo bastante aqui com vocês. Acho que a gente tem um pouco de experiência também para poder compartilhar. Eu acho que esse momento, né, como foi falado já, é o momento da gente acelerar alguns aprendizados e algumas implementações que estavam no papel, né? Eu tenho visto muita gente falando isso. Agora eu não tenho saída, eu preciso aprender o digital, eu preciso entrar nesse mundo. Nós, da Duas Rodas, a gente já começou, desde lá no princípio, quando fecharam as primeiras lojas, né, os primeiros estados. Santa Catarina foi um estado que fechou bastante cedo, né? E a gente já começou a olhar para os nossos clientes, pensando assim, precisamos trabalhar juntos para que o mercado continue funcionando, achando soluções para que as pessoas continuem tendo acesso ao sorvete, porque o sorvete ele não é só um alimento, ele é um alimento que traz alegria, um alimento que traz felicidade. Então, a população está precisando disso, né? É um momento que a gente fica tenso, que a gente fica preocupado, vendo o noticiário, achando que pode ser melhor, pode ser pior, a gente já não entende mais tanto qual é a gravidade do problema, mas a gente respeita, né? E aí a gente fica muito tenso, e o sorvete pode ser uma válvula de escape para as pessoas, né? A alimentação é um fator de prazer para a maioria das pessoas, e o sorvete ainda mais
do que a maioria dos alimentos, né? Então a gente precisava garantir que a população continuasse tendo acesso, né, ao sorvete, continuasse tendo acesso ao consumo do sorvete e principalmente que os nossos clientes continuassem se mantendo no negócio. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma reestruturação do nosso planejamento. A gente já tem bastante experiência no mundo digital, a gente já tem presença nas redes sociais, a gente tem mais de 20 redes sociais dentro da nossa empresa, né, 20 contas, né, das diferentes marcas em diferentes negócios. A Selecta Sorvetes e a Especialidade Gelados são marcas que têm bastante presença nas redes sociais. E a estratégia anterior, né, anterior a esse momento diferente, vamos dizer assim, era uma estratégia de aproximação, de construção de marca, de conteúdo, né? E hoje ela continuou sendo construção de marca, continuou sendo conteúdo, mas ela se fortaleceu muito mais nessa questão de proximidade com o nosso cliente, principalmente ajudando com o nosso conhecimento, o conhecimento dos nossos parceiros, o cliente a entender esse mundo digital, entender quais são as soluções para o seu negócio. O negócio de delivery, ele anda 100% vinculado ao mundo digital, tá? Porque você não adianta você fazer uma parceria com o iFood, uma parceria com o Uber Eats, ou até ter a sua própria estrutura de delivery, ou até a venda na porta da loja, né? Se você não comunica isso, porque as pessoas elas não sabem, elas estão em casa, né? Elas estão em casa. E quando elas estão procurando alguma coisa no delivery, hoje elas não imaginam que o sorvete pode ser uma opção delivery, né? O sorvete ele é uma alimentação uma alimentação de momento, de compartilhamento com os amigos, com a família. Vou na sorveteria hoje, né? Ou para tomar um sorvete em casa, geralmente, né? A gente quer mudar isso, né? Mas geralmente assim, vamos comemorar um pouco, vamos ter um momento de indulgência. Não é só isso, né? Mas uma boa parte da população acredita nisso. A gente acredita que é muito mais que isso. Mas por saber que a população tem esse perfil, essa forma de consumo, a gente precisa mostrar, olha, o sorvete está aqui, está mais gostoso que nunca e é mais importante do que nunca você tomar o seu sorvete. Então, você, por um lado, precisa fazer suas parcerias logísticas, né? Você precisa entender como fazer essa venda e essa entrega delivery, porque o sorvete tem especificidades, né, de resfriamento, né, de congelamento, e que você não pode causar uma má impressão e uma má experiência quando a pessoa recebe o seu produto na casa dela, né? E ao mesmo tempo, você precisa aprender isso, e ao mesmo tempo você precisa aprender a comunicar, a divulgar, e além de saber trabalhar bem a rede social para essa finalidade, você precisa cada vez mais trabalhar bem a rede social, o seu marketing digital, pensando na sua proximidade com o seu cliente. A gente usa muito isso para nos aproximar dos nossos clientes. Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente intensificou muito a nossa presença digital, né? A gente mais que triplicou a nossa geração de conteúdo, a gente mais que triplicou o nosso investimento em marketing digital, tá? É importante isso, né? O que foi acabado de falar, né, pelo Thiago, é importante que você impulsione. Não adianta você só colocar à disposição do Instagram, né? Existem duas coisas muito importantes, só para concluir, existem duas coisas muito importantes no mundo digital. São duas coisas. A primeira é você ter o que falar e que o seu assunto seja relevante, né? Ou seja, conteúdo é muito importante no mundo digital. E a segunda coisa é você precisa saber com quem falar e investir para isso, tá? Porque como o Thiago bem falou, o Instagram não vai ser bonzinho e falar, eu vou passar o seu conteúdo para todo mundo. Não, eu vou passar para algumas pessoas, mas se você quer atingir mais pessoas, você precisa saber investir. E o grande benefício de você investir em redes sociais é que você consegue ser bem assertivo no seu público. Legal, Paulo. Professora Sandra, eu queria voltar um pouquinho aqui. Vamos supor que a gente realmente não saiba como utilizar, e aí falar para eles dominarem todas as redes sociais fica complicado, né? Então, eu queria, se tiver que escolher uma rede, tá? Uma rede ou um contato com esse consumidor, por onde eu começo? É WhatsApp, é Facebook, é Instagram? O que a senhora sugere? O microfone está fechado. Na verdade,
Como o sorvete ele tem um apelo visual muito, muito bacana, muito legal, a rede que eu sugeriria, né, seria o Instagram nesse momento, porque é uma rede que cresce bastante ainda em uso aqui no Brasil. É uma rede que fala com esse perfil de público consumidor de sorvete, né? E é uma rede que está ligada ao Facebook, então, de repente, quem já sabia fazer ações e impulsionar, né, e patrocinar as suas ações no Facebook, vai ter muita facilidade para também incrementar isso no Instagram, né? Mas, de novo, como se a empresa ainda não construiu nenhuma base, ela tem que impulsionar. É isso que o Thiago muito bem falou. Você pague R$5 por dia, mas tem que impulsionar, porque realmente no passado, muita gente ainda tem isso na memória, né? No passado, quando o Facebook começou a explodir, havia um alcance muito grande orgânico, por isso o marketing digital ficou meio que identificado como um canal, uma mídia gratuita, né? Ou seja, eu conseguia alcançar e vender produtos e a minha marca aparecer sem pagar nada. Mas isso é passado, né? Desde alguns anos já, o seu alcance orgânico no Facebook não chega a 1 ou 2%. Então, por isso que a gente fala que tem que colocar ali um dinheirinho, tá? E é a mesma plataforma que é dona do Instagram. Então, você pode fazer ações que você já vai se divulgar no seu Facebook e no seu Instagram. Então, o que é importante? Assim como o Paulo colocou, conteúdo é fundamental. E no caso do sorvete, qual é o conteúdo? É uma imagem que tem um apelo visual importante, quer dizer, que estimule as minhas papilas gustativas. Eu vou ver uma foto e vou falar, nossa, hoje eu estou precisando desse sorvete. Como disse o Paulo, é um alimento e também tem esse lado da indulgência. Assim como quem é adepto ao vinho, nesse momento está aumentando o consumo de vinho, né? Então, as pessoas estão precisando se presentear com algo nesse momento. Então, o sorvete, ele tem esse papel e é um papel muito importante mesmo. Assim como o doce para algumas pessoas, né? O alimento em geral para outras. Então, ele tem o apelo visual. E a rede mais interessante nesse momento, em termos de alcance, ainda é o Instagram, tá? Mas tem que cuidar muito bem. Desculpa, só para complementar. Não, pode falar. Cuidar muito bem, sim, da produção visual, já que o seu conteúdo é a foto, nesse caso, desse produto, sim, você tem que tomar muito cuidado aí com produzir uma imagem, produzir um sorvete que seja bem bacana e cuidar muito bem da produção. Não é qualquer foto que vai resolver. Então, se você não é bom em foto, chame alguém que ou compre uma câmera melhor, ou peça emprestada para o vizinho. Mas a foto na verdade, o que a gente vende. No e-commerce, que é esse caso, o que a gente vende? A gente vende uma foto. Você só materializa o produto na hora que ele recebe o seu sorvete ali para consumir. Até então, a pessoa comprou a foto, né? Por isso que é super importante cuidar realmente da produção, tá? Tá, legal. E é fácil para impulsionar os vídeos ou a foto? Como é que é? É um processo fácil? Olha, para quem já está acostumado com a ferramenta, né, é algo fácil porque você tem lá todas as instruções, né, na própria ferramenta do Facebook, você tem várias informações. Você pode pesquisar e ver, olha, como é que eu segmento aqui o meu público, né? Quantas pessoas eu quero alcançar. Agora, se a pessoa não tem conhecimento nenhum, é importante ela buscar um pouco de informação antes. Se ela não conseguir entender as informações da própria plataforma, ela buscar ou algum curso, alguma mentoria, alguma consultoria, pelo menos para ela ter esse início, né? Muitas agências estão oferecendo pacotes de quase que uma consultoria emergencial. Eu tenho acompanhado muito esse movimento lá no LinkedIn,
a gente vê que tem muitas agências oferecendo. Então, as mentorias estão sendo feitas à distância, então, se a empresa procurar um pouquinho, ela vai conseguir encontrar esse tipo de apoio, né? Se ela não souber como fazer, se ela não tiver ninguém que a ajude, ela pode procurar algumas mentorias, algumas consultorias online para tirar dúvidas, para focar no seu problema ali emergencial. Como eu disse, isso é uma solução emergencial. O ideal é pensar realmente depois no todo, mas neste momento, esse é o caminho. Legal, Tiago, a professora já deu ali uma dica do que a gente pode começar errando, né? Então, uma foto feia não vai fazer nada bem aí para o seu negócio, né? E aí eu queria ver com você, o que você percebeu de erro lá no Instagram? Vamos falar primeiro do Instagram, porque é o que a professora indicou aqui. Então, o que você fez de erro? O que vocês acertaram? Que dica que você pode dar para o pessoal começar a sua rede? Nós começamos lá no mês de agosto, né, um trabalho mais forte no digital. A gente optou, como em estrutura de empresa lá atrás, ter todo o nosso marketing interno. Então, sempre o tempo todo, o time de designers, redatores, analista, sempre foi interno. Então, a gente sempre teve uma espécie de uma house dentro da empresa. E no mês de agosto do ano passado, a gente terceirizou o marketing digital justamente pela dificuldade de contratar profissionais da área, principalmente aqui no interior, um SEO, outros profissionais assim. E aí, dentro desse aspecto que a gente viveu, por exemplo, no começo a gente começou por muito dinheiro em publicações únicas, né? Então, a gente colocava lá, então eu quero vender muito, eu não vou por R$5, vou por R$100 numa campanha. E a gente entendeu, né, que você gastava lá R$2.000 no final de semana numa campanha, que era melhor ter feito um dia 20 campanhas de R$100, ter entendido qual campanha tinha mais engajamento, dava mais certo, e aí sim colocado mais dinheiro naquela campanha. Então, uma coisa que acontece muito, achar que no digital é só por dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais aquilo vai gerar engajamento. Não necessariamente. Às vezes, uma publicação que a gente faz de uma foto com uma escrita, e com o mesmo conteúdo da mesma campanha, não tem o mesmo resultado se essa mesma arte estiver desenhada de forma diferente. Então, a gente acredita muito hoje, a gente fazia... Outra coisa que a gente tinha lá 30 stories, 20 stories. As pessoas não olham, elas passam para frente porque tem muito. Então, hoje a gente se limita a trabalhar com uma quantidade ali de 5, 7, no máximo 7, 8 stories. Então, é um erro que a gente, né, com o tempo foi aprendendo. O fato da gente ter dividido as páginas, ainda para nós é uma grande dúvida se for a melhor estratégia ou não. Porque em alguns momentos a gente sente falta, né? Quando você entra numa página de um franqueado, por exemplo, e ela não está atualizada, aquilo te machuca, porque você ensinou como fazer, sabe como fazer, tem conteúdo e não funciona. Nós, por muito tempo, fomos uma marca que trabalhou marketing muito de forma institucional, muito conceito. Nossos designers são ótimos para conceito, mas nós não tínhamos uma pegada de venda, nós não tínhamos um marketing comercial. Então, isso foi um erro que nós tivemos. A gente posicionava muito bem a marca, falando de brand, era lindo, mas não vendia. Então, olha, Gela Boca tem delivery, mas aí o cara queria clicar. Onde ele pede o delivery não tinha um link, não levava ele para lugar nenhum. Nós fizemos uma campanha agora que é faça você mesmo. Todos os produtos que a gente faz dentro da loja, a gente ensinou como a pessoa faz em casa. Mas o concorrente vai ver, mas o cliente vai saber. A gente confia no serviço que a gente oferece com a loja aberta. Então, a gente sabe que o cliente vai voltar para a nossa loja, independente dele saber como fazer. Afinal de contas, o Google ensina a fazer tudo. Então, a gente não está ensinando nada de diferente que não tem na internet. Mas nessa campanha, o primeiro vídeo tá lá, né? Faça você mesmo. Mas não explicava o que era faça você mesmo, como que ele fazia para comprar aquilo, que aquilo a gente mandava daquele jeito na casa dele. Então, eu acho que uma coisa, se fosse para eu compartilhar com o pessoal, coloque sempre possibilidades de realizar a compra. Dele poder clicar no delivery, dele ter o acesso ao telefone, né, dele ter na bio o link para onde ele vai para uma landing page ou para o WhatsApp para ele comprar, cria acesso ao cliente. Né? Muitas vezes a gente tem uma página linda, uma arte linda, e ele não consegue chegar na empresa, ele não consegue falar, ele não tem o telefone para ligar, e a gente cometeu isso também. E também foi muito, muito, muito interessante, assim, não está dentro do digital, mas dentro do delivery, que eu acho que é uma opção, não acho que é a solução, tá? Vamos também, acho que, dividir isso. A gente está trabalhando aqui o delivery como uma opção, ou, na verdade, a única opção, né? Mas não como acreditando que vai resolver. Então, nós fizemos uma reunião com todos os franqueados logo no primeiro dia. Acho que travou o Thiago. Voltou. Travou um pouquinho aí. Tá. Qual foi a parceria que você fez?
nós chamamos todos os franqueados para uma reunião e explicamos para eles que não adiantava eles terem expectativa que eles iam resolver o problema deles com o delivery, que eles iam ganhar dinheiro. Eles tinham que ter caixa, eles tinham que estar preparados, afinal de contas o inverno já começava em maio, então eu entendo a dificuldade do segmento de sorvete, mas a gente também tem que falar que a maioria dos industriais já deviam estar preparados para esse momento, porque já está chegando o inverno. Eu acho que assim, nós temos dores que é pós-inverno, que é o comércio voltar a abrir no meio do inverno, que a gente não vai conseguir faturar. Acho que a gente tem problemas, sim, são vários, né? Nós temos inadimplência, mas nós tínhamos que estar preparados. Então, nós explicamos para o franqueado que o delivery era uma opção para ele poder manter o negócio dele girando o que fosse possível dentro da realidade, mas também uma coisa muito importante que vale ressaltar, dentro, acho que, da questão do delivery, é que nós também estamos mantendo presença de marca dentro da casa das pessoas. Talvez a margem de lucro não seja grande, talvez o iFood está virando nosso sócio, talvez a venda não pague as contas, só que a gente está fazendo a manutenção da nossa marca na casa das pessoas, na geladeira delas, porque a gente não discutiu aqui ainda, imagino talvez possa ser uma discussão, e depois do Covid, né? E depois do comércio abrir, qual vai ser esse mercado? Então, pelo menos a nossa expectativa, em alguns dias de semana, por exemplo, a gente faz promoções, está queimando o produto, mas para criar o hábito, né? A pessoa faz a primeira compra, depois ela tem a recompra nos aplicativos. E você ganha dinheiro na recompra, não na compra que você fez a promoção para atrair ele. Mas ele experimentou a ferramenta, ele experimentou o seu produto. Outra coisa importante do delivery, você chega em casas que você nunca imaginou chegar. Você chega em pessoas que você nunca imaginou chegar. O seu comércio ali, esperando as pessoas chegarem, um fluxo de pedestre, de repente você faz uma entrega num bairro que aquela pessoa não tem convivência. Ela trabalha lá no bairro, a mãe mora no bairro, o pai mora no bairro, ou seja, ela não sai dali, você não tem sua marca ali. Agora, como ela está a um dedo de pedir, escolher entre você e uma outra marca que ela te escolheu, você chega na casa dela e você passa a fazer ela conhecer. Então, também é uma opção no digital e no delivery de você comprar mercado. Acho que é uma coisa que seria legal dividir com o pessoal aí. Que legal. Eduardo e Vanderlei, eu queria entender um pouquinho de vocês, como que vocês, porque a gente entrou agora numa parte bem importante, que não adianta só ter rede social, como o Thiago falou, mas precisa também ter acesso a essas pessoas, né? Então, como que eles podem fazer essas parcerias com o iFood? E assim, pensando que isso vai durar para sempre, né? Foi o que o Thiago falou, isso não tem um retorno, né? Não é uma coisa que a gente vai usar agora na crise e depois não usaremos mais. Isso a gente já entendeu que veio para ficar e como bem positivo, né, Eduardo? Como é que trabalha essa parceria? O que eles devem pedir para os parceiros? Explicar a necessidade do setor? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa parte que é super importante para poder eles estruturarem isso de uma maneira forte, né? Estamos realmente em conversas com 2 ou 3 empresas da área de delivery para a gente fazer uma parceria. Tá? E a parceria seria como? Explicar para eles qual é o nosso problema, como que tem que ser transportado o nosso produto, para não ter perda e para perder o negócio. Tá? Nós estamos achando muito bem esse momento, estamos falando isso para eles, é um momento de um novo mercado que não existia. Tá? Aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não estava acostumado ao delivery de sorvete, estava acostumado ao delivery de outras coisas. Então, como o Paulo também falou, como é bom tomar um sorvete? Acho que nós estamos passando por problemas tão tristes, tão difíceis, que o sorvete traz alegria. Eduardo, seu áudio está um pouco longe, se você puder um pouco mais para frente, melhor. Está um pouco melhor. Agora? Está melhor. Tá. Então, o que a gente está sentindo, conversando com eles, nós desenvolver um tipo de entrega diferenciada. Tá? Nós temos o problema do produto ser congelado e realmente fica muito difícil. Nós temos que aproveitar o momento. Ninguém estava acostumado ao delivery de sorvete, ninguém estava habituado ou imaginava que poderia consumir sorvete em casa trazido por alguém. Então temos que aproveitar esse momento de grande mudança. Ele está trazendo muitos problemas, o Covid, mas também está trazendo muita esperança dos novos negócios. Para a gente sair da caixinha, para a gente olhar para frente, como eu falei, levantar o farol, ligar o farol alto. Nós temos que nos mexer, nós temos que nos reinventar. E essas empresas têm que se reinventar também. Eles estão acostumadas de uma maneira. E agora tem produtos que elas não estavam acostumadas.
que se adaptar também. Não é só a gente. As empresas, tá? E delivery também tem que se adaptar às nossas necessidades. Então, a gente fazendo um trabalho à vista, fazendo esse trabalho de marketing digital, estamos conversando, estamos fazendo webinários também, assim, e o marketing digital veio para ficar. É a solução daqui para frente. O comércio comum ele vai continuar sendo o mesmo. Mas a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer avançar, precisa ser modernizado. E esse caminho não tem volta, não. Pode acabar o problema da Covid, mas a gente tem que aproveitar esse momento para mudança cultural. Ô, Ana, com licença, Ana, eu quero aproveitar. Sim, claro. Que eu sou o Daniel, tá? Sou para quem entraram muitos participantes depois do início, né? Eu sou gerente da Fispal Sorvetes. Quero fazer uma pergunta para a Sandra, tá? Não quero interromper aqui, é que eu tenho visto aqui muitas perguntas e o nosso tema é digital, né? E aí eu queria saber, nesse momento, que é uma operação um pouco de guerra, né? Que a gente está vivendo, empresários principalmente do setor de alimentação, de toda a cadeia, né? A gente tem o digital, mas acha que é interessante algum apoio de material impresso também, principalmente para as pequenas sorveterias de bairro, fazerem alguma ação deste formato para alavancar as vendas? Para quem a pergunta? Para a Sandra. E Para a tá Sandra, mudo, que Sandra, seu ela está no microfone. mudo, a Sandra. Desculpa, isso sempre acontece, né? Olha, Daniel, eu acho que, na verdade, embora a gente esteja falando sim de digital, eu acho que todos os recursos que forem possíveis de serem implementados para se chegar ao seu cliente nesse momento são válidos, tá? Porque tem regiões do país, por exemplo, que ainda até bem pouco tempo atrás dependiam daquele modelo de listas, né? Eu acompanho assim coisas que acontecem no Brasil inteiro, tipo não listas telefônicas, mas aquele outro tipo de listas comerciais, por incrível que pareça. Então assim, a gente tem regiões que ainda tem um jornalzinho local, tem uma revistinha local que chega até as pessoas, ou um folheto que é colocado para os moradores de um condomínio na portaria, que você passa lá e pega. Eu acho que nesse momento, aquilo que for possível ser direcionado para se chegar ao seu público tem que ser feito, né? O mais importante é entender quem é o seu público, como ele compra, porque, como o Eduardo falou, ainda tem muita gente no Brasil que não está acostumada a comprar online, mas as pessoas se acostumaram, por exemplo, a comprar pedindo pelo WhatsApp, de forma muito rápida. Então, como disse o Tiago, se não me engano, dos erros que eles cometeram, é importante sim a divulgação, mas também é importante ter acesso, né? Porque até os deliveries que já estavam funcionando muito bem, que eu, por exemplo, faço supermercado aqui pelo online há muito tempo já. Os deliveries de supermercado estão tendo que voltar atrás porque eles não estão dando conta. Então, a gente vê que mesmo que a gente já esteja acostumado a algum canal, nesse momento de emergência, qualquer inovação, mesmo que essa inovação seja voltar a fazer coisas que a gente fazia no passado, isso vira uma inovação nesse momento, desde que seja para entender como atender o seu consumidor. Eu sempre falo que o marketing, na minha visão, é entender para atender. Então, se o meu consumidor, nesse momento, está comprando por WhatsApp, eu tenho que ter um canal de WhatsApp, né? Tendo ou não tendo site, eu tenho que ter um canal de WhatsApp para atendê-lo, tá? E as empresas menores, né, as pequenas e médias empresas, estão indo nessa direção, estão tentando se adaptar para atender de alguma forma esse consumidor. Tá, Daniel? Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu. E eu até fiz essa pergunta porque eu moro numa região que tem muitos prédios, né? Sim. E eu notei o quê? Que essa parte de folhetagem que a gente tem no prédio, que deixa uma quantidade, o próprio
zelador distribui, né? Assim, praticamente sumiu nesse período do Covid, tá? Eu não tenho visto mais nem de pizzaria, nem de nenhum comércio que é mais comum. Então, a gente é acostumado desde pequeno a receber e a gente hoje está muito nessa onda digital e às vezes chega um folheto agradável com uma mensagem ou com uma ação diferente, né? Compre no delivery e depois ganhe um sorvete, né? Na minha sorveteria com desconto ou algum agrado. Eu vejo como assim, eu tenho um filho pequeno, então assim, ele tem uma exigência muito grande por sorvete, por doce, né? Ele gosta, né? Então assim, sempre que a gente está saindo menos de casa trabalhando home office, eu noto que isso é um diferencial. Eu não recebi hoje nem de sobremesa, nem de doce, nenhum tipo de material para eu ter esse acesso, né? Para eu não ter que sair de casa. Então eu fico limitado ao comprar quando eu vou com menos frequência no mercado a comprar um pote de sorvete tradicional, né? E não sair para um sorvete diferenciado, um gelato, um picolé diferente de fruta, alguma coisa algum diferencial, né? Então eu vejo como uma oportunidade aí para as empresas. Com certeza. Posso até Paulo, colocar uma coisa que me ocorreu, uma ideia aqui agora, a gente falando sobre isso, sobre condomínios, né? Esses dias a gente fez uma ação aqui no meu condomínio para vacinar todos quem tivesse interesse entre os condôminos, por exemplo. Por que não criar um dia do sorvete em que uma sorveteria, inclusive tem uma gela-boca aqui pertinho da minha casa, hein, Thiago? Olha, a dica tá dada. Vai ser o dia do sorvete. Aí o condomínio precisa para que a coisa seja feita de uma forma segura e saudável, não vai ter aglomeração e tal, mas de repente cada apartamento ou cada andar pode ir lá e pedir o seu sorvete e tomar no jardim do condomínio. Por que não? Eu acho que a gente está no momento de realmente buscar soluções, as mais inusitadas, pode parecer absurdas, mas é a crise que traz esse tipo de olhar, né? E todo mundo tem uma aceitação muito maior quando a gente também está no momento de crise, né? Porque está todo mundo aceitando assistir esse nosso bate-papo aqui online com problemas de conexão e tudo mais, mas por quê? Porque é o que temos para o momento, né? É o que temos para o jantar. Então, vamos lá, né? Paulo, queria falar alguma coisa? Sim, eu só queria lembrar que a gente está no momento que a gente está aprendendo sobre a internet, que a gente está começando a se desenvolver mais do que antes, né? E essa do Daniel é muito interessante porque as outras coisas não deixaram de existir, mas a internet ganhou muito mais força, né? E também é um momento que o sorveteiro e o industrial de sorvetes precisa pensar muito bem que tipo de gasto vai fazer, tá? Porque é custo de caixa. Então, os investimentos que a gente faz, né? Qualquer empresário faz, tem que ser muito bem considerado, muito bem avaliado. Então, quando a gente fala de uma rede social, de um marketing digital, a gente está falando de um alcance maior, né? O próprio Thiago disse, ele alcança lugares que antes ele não pensava, né? Um personal trainer que antes atuava só numa academia, hoje ele pode ser um consultor digital no Brasil inteiro. Um sorveteiro que tem uma loja em um bairro, ele pode atender a cidade inteira. E quando você vai pensar em fazer alguma coisa offline nesse momento, você também está gastando, né? Então você vai ter que escolher onde você vai investir o seu dinheiro. Nesse momento, a minha recomendação é, se você consegue, talvez você consiga aumentar o appetite appeal, né? O apelo da imagem, fazendo alguma coisa impressa. Mas se você tiver que escolher, vai para o digital, tá? Porque você vai alcançar mais gente, você vai ser mais certeiro, tá? Você vai atingir um público mais certeiro com isso. Você vai gastar menos porque você não vai ter essa questão da distribuição, da impressão, né? E o que você vai ter que fazer é você saber com quem falar e como fazer. Tá? Acho que é uma questão de lembrar que a gente também não tem dinheiro à vontade, né? A gente tem que selecionar muito bem os investimentos que a gente vai fazer. Vamos então agora começar com as perguntas do público. A gente tem bastante pergunta, mas tem umas bem interessantes aqui que ainda a gente não tocou no ponto.
que eu quero ressaltar, né? Estão nos perguntando, professora, o que é humanizar a marca, né? E como que isso pode ser diferencial? O que é um apelo emocional? E o que é essa comunicação humanizada? Olha, eu acho que é uma pergunta bem até avançada, né? Muito legal. Porque quando a gente fala de humanizar as marcas hoje em dia, tem muito a ver com essa questão de a gente trazer a marca mais para perto do consumidor, do cliente, né? É a marca, de certa forma, ter aí um relacionamento, ter uma identificação. Então, quando um trabalho é bem feito, principalmente nas mídias sociais, como eu falei lá no início, que é um canal que permite relacionamento, né? Quer dizer, uma comunicação de mão dupla. Quando a gente fala de humanização, é quando a marca ela tem essa proximidade. Então, o cliente interage, ele tem resposta, seja por aquele canal, por outro canal, mas ele tem resposta. A marca realmente não se colocar numa posição como se ela estivesse distante, se ela estivesse sendo superior, né, como era no passado. Então, o que é importante, a gente falou um pouquinho aqui sobre a loja, a marca, conhecer o seu cliente, conhecer com quem ela está falando, né? E a gente tem um termo que a gente utiliza no marketing em geral e agora principalmente no digital, que é criar a persona, né, da marca. Então, o que é essa persona? Então, quando a marca sabe com quem ela está falando, ela tem que definir essa persona que tem a ver com o tom de voz da marca também. Então, é como a marca vai se comunicar. Então, por exemplo, Gela Boca, ele deve ter uma linguagem, um jeitão único para se comunicar, porque ele conhece já quem é o seu consumidor mais típico. Então, a persona da marca é quase que quando a gente cria uma personificação assim que simboliza o meu consumidor típico, né? O meu perfil, né, mais uniforme aí de consumidor. Então, quando a gente fala de humanizar, é justamente essa proximidade. A marca tem que conhecer com quem ela está falando, até para adequar a sua linguagem. Então, se o meu consumidor é um público muito jovem, que usa muita gíria, super descolado, eu não posso ir me comunicar com ele de uma forma super tradicional, super quadradinha. Já se o meu consumidor é um pouco mais maduro e está acostumado com uma linguagem às vezes mais séria, eu também não posso me comunicar com ele de uma forma super coloquial, cheia de gírias, entendeu? Então a gente precisa criar essa proximidade para gerar maior engajamento, maior envolvimento mesmo com o meu cliente. Minha próxima pergunta era exatamente isso, né? O pessoal tem perguntado aqui escolher classe C, classe D. Então, na verdade, pelo que eu entendi dessa sua resposta, é que, na verdade, você tem que entender primeiro quem que é seu consumidor, né? Independente de qual classe ele seja. E falar com esse público, quando a gente fala de conhecer o seu consumidor, né? Tem esse lado que a gente fala que é demográfico, né? Que é saber se ele é mais velho, mais novo, classe A, B, C ou D. Isso sim é importante, mas além disso, uma coisa que é super importante hoje em dia é aquilo que a gente chama de segmentação psicográfica. O que é isso? É eu conhecer esse consumidor em outros aspectos, que é o lado comportamental, né? Seus hábitos, suas atitudes. Então, ele pode ser, às vezes, de classe A, mas ele tem um consumo por uma série de questões que se iguala ao da classe C e, às vezes, o contrário. Então, a gente precisa sair um pouco desse quadrado só de classificação social. A gente tem que olhar para esse lado de hábitos e atitudes. E aí, só para complementar, quando a gente falou aí de ferramentas de mídias sociais, essas ferramentas, elas permitem que você explore essa segmentação de uma forma bem ampla, né? Vai além da coisa da idade, da classe social. Você tem várias formas de segmentar na própria plataforma, mas primeiro de tudo você tem que conhecer quem é o seu público, né? Sim. Aí eu queria voltar num problema que o Eduardo e o Vanderlei também comentou bem no começo do nosso bate-papo, é que realmente o brasileiro não está acostumado a
pedir delivery de sorvete, né? Então, o que vocês acham, né, como associação, que pode ser feito para melhorar essa questão, né? Como que o sorveteiro pode conversar com esse público, já que uma vez que o brasileiro não está acostumado, né? Como quebrar esse paradigma? Primeiro, eu queria começar com o Vanderlei e depois com o Eduardo. Eu acho que a gente tem que criar uma necessidade no cliente, né? Porque como o cliente nosso enxerga o produto sorvete hoje? Seguido, a gente faz reunião e eu estou batendo nessa tecla que a ignorância que existe hoje no país, isso não é de pessoas de classe média, baixa, é de pessoas de classe alta, pessoas que são formadores de opiniões, eles enxergam o sorvete assim, mas muito diferente do que a percepção que a gente tem. Então, quando tu está vendendo um produto, tu não está vendendo só o produto, a imagem do produto, tem que ver o que a pessoa percebe esse produto, né? E isso está faltando, e eu acho que nós, como associação, a Gagel e as outras 8 associações no Brasil, mais a VIS, nós tínhamos que trabalhar na imagem do produto. Claro que a gente quer um retorno rápido, né? Mas esse retorno nunca vai ser rápido se a percepção do cliente... Para que eu vou consumir um sorvete em casa? É por guloseima ou é por ser um alimento? Né? Então, tipo assim, a gente podia pegar 2 rodas, várias empresas que tem aí, para a gente fazer um trabalho para saber o que o cliente realmente pensa sobre o produto. É um caminho, quando a gente tem a resposta, a gente começa a mudar. Eu fiz várias pesquisas de campo, assim, sabe? Em faculdades e coisa, pessoas formadas, pessoas graduadas, eles enxergam o sorvete com 30% de gordura, 50% de açúcar. Cara, é totalmente fora da realidade. Então, para nós vender, primeiro, nós temos que conhecer o perfil do cliente e mostrar para ele que a imagem real do nosso sorvete. Eduardo? Obrigado, Ana Paula. Como entidade, nós, com todos esses problemas que estão acontecendo, criamos um comitê de crise. Então, tratamos de tributos, de emprego, de desemprego, da saúde, mas também estamos pensando no futuro. E o futuro, o marketing digital é fundamental. Nós mudamos nosso site, ele fica mais moderno, responsivo, ele apresenta serviços, repositório de informações. A gente quer que o site da ABIS, junto com o site das nossas diretorias regionais, cheguem ao público, cheguem às pessoas. Tá? A entidade quer chegar no público-alvo. Ele que decide o que quer comprar, ele que decide com quem falar e de quem comprar. Então, hoje, ele quer o delivery. Tá? Agora, como chegamos a isso? Sorvete engorda, faz mal para a saúde, dá dor de garganta, tudo que tem, até câncer, causador de câncer. Tá? Já ouvimos muitas histórias nesses anos todos de vida. Tá? Então, através do marketing digital, nós criamos um grupo de trabalho, onde a nossa ideia é fazer uma campanha nacional do produto sorvete, não marca A, B, C ou D, do produto, tá? Explicando o que é o sorvete, por que ele pode ser consumido, acabar com os tabus, paradigmas, e tudo isso, você rápido, tá? Para a gente deixar mais fácil para os outros perguntarem, mas a ideia é mostrar ao Brasil o que o sorvete é. Tá? Então, nesse sentido, a gente está fazendo esse trabalho e acreditamos que vai dar muito certo. Estamos engajando várias empresas e o grupo já vai começar a se reunir semana que vem. Chegou uma pergunta, inclusive, sobre isso, Eduardo. O pessoal já está ligado aqui na nossa conversa e eles estão perguntando o seguinte: a gente sabe, né, dessa imagem do sorvete e como que vocês acham que poderia ser comunicado para o cliente do sorvete ser consumido também no inverno, né? Então, isso sempre foi um paradigma do setor e como que vocês estão pensando em trabalhar essa questão, porque pode ser muito importante agora nessa fase, né? Na campanha, a gente quer acabar com isso. Tá? Então, mostrar que o sorvete é nutritivo, fazer para a saúde, ele traz alegria, traz bem-estar. Tem empresas de sorvetes que estão nutrindo pessoas com tratamento de câncer, sabe? Tem pessoas que têm problema, todo mundo fala, sorvete faz mal para a garganta, tá? Causador de gripe. Alguém produz sorvete sabor gripe, sabor vírus? Não. Então, por que ele vai causar uma gripe?
Outra coisa, o pessoal fala que engorda, tem muita gordura. Tem produtos que não têm gordura, sabe? Tem muito açúcar. Nós já temos condições de fazer produtos zero gordura, zero açúcar. Enfim, é isso que nós temos que identificar. Identificando como uma entidade nacional, juntando todas as grandes indústrias, os sorveteiros, os gelateiros e os fornecedores, por uma campanha nacional, onde todo mundo está envolvido, defendendo o setor, mas não mentindo, falando a verdade. E acabar com os fake news de professores que falam que sorvete é causador de câncer e assim por diante. Então, Paulo, fica tranquilo, estamos trabalhando nisso. E o problema maior hoje que é falta de dinheiro. Então, temos que nos engajar, temos que juntar, temos que trabalhar de forma colaborativa. Fazer o bolo crescer, para depois cada empresa abocanhar o seu pedaço. Legal, Vanderlei, tem que complementar? Ana, assim, ó, eu tinha uma pergunta aqui, como é que a gente faz para vender o sorvete nessas épocas de inverno, que na Europa diz que vende, entendeu? Eu falo assim de experiência de campo que eu tive. Há poucos anos atrás, eu fiz uma pesquisa de campo com meus clientes, eu tenho 200, 300 clientes, eu fui no cliente e fiz a proposta, eu deixo o teu freezer cheio durante o inverno inteiro, entendeu? Se tu não vender, tu não atingir uma meta de venda, tu não paga, eu te pago a luz, te pago um tanto de luz. Conforme tu vai vendendo, vai diminuindo a luz. Eu não paguei um pila de luz de ninguém e aumentei em 70% a venda. Então, aonde eu quero chegar? O consumidor, ele só não compra porque ele não acha o produto do inverno. Porque grandes mercados, os freezers estão sempre cheios, bonito, organizado, e tu vai nos mercados, eles vendem, senão não ia estar sempre cheio. Nos mercados pequenos, primeira coisa, tem 3 freezers, eles ligam os 2 e botam tudo junto num só. Vira uma bagunça e o cliente não compra coisa bagunçada, ele quer coisa bonita, ele quer coisa organizada. Então, acho que o primeiro passo era nós, não é o cliente final, mas o nosso cliente que é o intermediário, entendeu? Varejo, né? Varejo. Paulo, te colocaram na fogueira aí, perguntaram para você como que vocês poderiam ajudar também o setor. Paulo, tá me ouvindo? Não sei, acho que ele travou aqui, né? Travou o Paulo. Então, eu vou direto para o Thiago, que o pessoal está me perguntando muito como ganhar dinheiro com marketing digital, né? Então, eu vou colocar o Paulo aí na fogueira, o Thiago, então, na fogueira. Thiago, queria saber números. Você pode dar números para a gente do que vocês têm vendido, o que vocês têm ganhado de dinheiro, enfim, a gente quer saber o resultado aí dessa campanha, desse momento. Legal, acho que a gente pode trabalhar alguns números sim. Eu acho que o Vanderlei falou, só pegando alguns ganchos, é muito interessante, né, da questão do inverno. Eu falo muito assim, o pessoal fala, não vende sorvete no inverno. Sim, a nossa venda cai. Mas a primeira coisa que quem tem loja de sorvete faz quando está frio, fecha a loja. 6, 7 horas eles fecham a loja, abre mais tarde, né? Dia de semana já é muito frio, nem vai para a loja. Então, se a gente não abre a loja, como que a gente quer que o nosso consumidor compre o produto também? O que o André falou é perfeito. Às vezes ele não encontra. O dono do comércio joga o freezer para o fundo, ele não compra sorvete porque é frio. Então, eu falo para os nossos franqueados, a loja, se ela abre das 10 às 11 da noite no verão, ela abre das 10 às 11 da noite no inverno. Ela abre sábado, domingo, feriado, a mesma coisa. Porque senão a gente quer construir um hábito sem nós mesmos ter o hábito, né? A gente vai ali fora da loja, dá uma olhadinha 8 horas da noite, tá frio, não vai vender nada. Fecha e vai embora para casa. Quer dizer, não é a venda daquele período que efetivamente vai dar dinheiro, né? Eu acho que isso que é importante, é a construção de um hábito e do cliente passar e ver que você está aberto num dia de frio, dele comprar um pote e levar, e eu acho que tudo isso impacta. Além disso, né, a Sandra falou muito de humanizar a relação, né, de impresso ou não, que o Daniel perguntou. Por exemplo, uma coisa muito simples que a gente está fazendo, que eu acredito que humaniza muito a nossa relação, é escrevendo bilhetes, né, à mão. Ou o franqueado não manda nada, ou ele manda escrito à mão. Ele pode escrever no computador, né? E ele escreve bilhetes à mão, levando mensagens para esse momento para o consumidor. Porque, afinal de contas, todo mundo está com medo em casa, todo mundo está com medo de uma avó, de um avô, de um pai ficar doente, de um filho ficar doente, né? A Mintel fez a apresentação da pesquisa deles, mostrando que quem tem filhos em casa são os mais preocupados em pegar o Covid. Então, tudo isso importa muito, muito nessa relação que a gente vai construindo com o cliente, de levar isso para ele, de estar presente de forma diferente. Então, não é um texto, não é nada disso, é uma mensagem escrita à mão, por exemplo. Em relação a números, o que a gente tem hoje, tá? As nossas lojas, em média,
durante o ano, nós trabalhamos com a média de R$70 mil de faturamento mês, tá? Esse é o nosso número ano. As lojas estão conseguindo pelo menos uma projeção, ritmo desses 15 dias de 40% disso aí, tá? Então, 28, 30 mil reais. 30 mil reais numa sorveteria hoje paga as contas. Ou seja, ele ganhou mais um mês aí pro inverno. Então, a gente tem hoje como meta o pior faturamento de uma loja bater 30 mil reais para ele pagar as contas do mês. Tá? Então, esses são os nossos números. Pedidos, né? A gente, né, uma das coisas que se perguntou que a gente fez errado, a gente falou para o franqueado, né? O pessoal está muito preocupado, como que o boy faz entrega, como que não faz? Em São Paulo tem que ser terceirizado porque é muito grande, no interior é difícil de ter o boy. As lojas estão fechadas. O que a gente sugeriu para alguns franqueados? Pega o seu carro e vai fazer a entrega, você mesmo. Né? Tem você, sua esposa, seu filho na loja, ajuda o boy a entregar. Mas tem o risco de bater, tem o risco de acidente, tem o risco do trânsito. Pessoal, só quebra copo quem lava a louça. Não tem jeito. Né? A gente está dentro de um cenário que a gente precisa realmente ir para o mercado e fazer acontecer. Então, dentro dessa visão, em alguns casos, o próprio franqueado fez a entrega, conseguiu solucionar isso. E o que a gente fez aqui, pegou a bolsa do iFood e colocou uma placa daquela de carrinho, sabe, os carrinhos de sorveteiro antigo, né? Aquela placa que compra nos distribuidores, a gente colocou a placa dentro da bolsa, né? Coloca um papelão, um plástico para ela que ela vai suar para não estragar o produto, e o produto tem chego na casa dos clientes com qualidade. Outra coisa, mas será que o meu produto vai chegar, não vai chegar? Faz o seguinte, põe na sacola, põe dentro do seu carro e fica meia hora andando na rua. Né? Vê, chacoalha, vai cair, não vai cair. Ontem nós estávamos na loja fazendo teste para mandar milkshake. O que a gente fez? Embalou o milkshake, vira de ponta cabeça, vira de lado, chacoalha a sacola, deixa meia hora, terminou, vai lá, abre, toma. Vive a experiência do consumidor. Nós fizemos um produto, que é um fundi, por exemplo, que o cliente ele tinha que esquentar no micro-ondas. A gente fez a experiência, deixou no balcão, meia hora, foi lá e colocou no micro-ondas. Quando a gente comeu, era horrível. Agora, se eu acho que aquilo tá bom e eu vou lá e coloco para vender, eu só vou descobrir quando chegar no consumidor. Então, você tem que viver muito a experiência do consumidor. Então, em números, né, nós tivemos lojas aí, ainda nas semanas que estavam calor, fazendo 200, 220 pedidos no domingo. Tá? A gente chegou a bater 200, 220 pedidos no domingo. O que aconteceu? Deu tudo errado. Teve que fechar a plataforma, atrasou o pedido, o cliente ficou bravo, 2 horas para entregar. Então, assim, eu acho que a gente fala muito, né, nas reuniões do que fizeram certo. Eu gosto de falar sempre o que a gente fez errado. Por quê? Porque a gente não previu a demanda, só que a gente foi lá e fez. Então, a gente entendeu que tinha que ter mais boy, que a gente tinha que reduzir o tempo de entrega, que a gente tinha que automatizar o atendimento. Fomos lá e colocamos um chatbot na landing page para adiantar o atendimento. Uma coisa que eu acho que, né, Sandra, que é legal falar, as pessoas estão confundindo também hoje o digital com o virtual. Virtual, né, o que a gente entende, quando você tem toda uma experiência de consumo onde não tem relação humana. É um site e-commerce, você vai lá, compra, vai receber o produto. O digital, em algum momento desse atendimento, vai ter intervenção. Então, quando você põe um chatbot, quando você põe uma automação no atendimento, você só está ganhando tempo e diminuindo pontos de atrito com o seu consumidor para devolver tempo para a sua operação, para quando ela tiver que fazer a intervenção em relacionamento, ela fazer com qualidade. Então, a gente sempre fala para o franqueado, tecnologia e automação é para te devolver tempo. Tempo para quê? Não para você ficar em casa assistindo futebol. Tempo para você ter tempo de qualidade e investir em relacionamento com o consumidor. Então, nós tivemos aí uma média de 200 atendimentos de domingo, né? 20, 30, 40 entregas durante a semana e conseguimos, desse faturamento médio da rede, recuperar 40%. Se você olhar do faturamento 100% para o faturamento que a gente está tendo, é ruim. Você fala, nossa, você caiu. Paulo voltou. Paulo tinha caído aqui também, voltou. Então, assim, para entregar para vocês, resumindo, a gente vê que a gente saiu de 0 a 40% da noite para o dia. Então, a gente considera um resultado positivo porque 40% dentro do nosso negócio paga as contas. E, nesse momento, acho que tem que pensar numa coisa que é questão de sobrevivência, né? A gente está num momento de sobrevivência, não de investimento, de ampliação, de expansão. É um momento de sobrevivência. Gente, a gente está chegando ao final. A gente podia ficar aqui conversando horas, né? Mas tá muito bom o papo. As perguntas, tem muitas perguntas ótimas, mas a gente não vai conseguir responder de todo mundo, infelizmente. E antes de ir para as considerações finais de cada um, né? Que a gente vai deixar aí uns 2 minutinhos para cada um e falar um pouquinho, eu queria pedir aqui para o pessoal que está no chat, a gente está com uma audiência muito boa, 258 pessoas, obrigada por ter ficado até esse momento. O que vocês querem saber nos próximos webinars? A gente vai voltar a conversar de novo sobre o tema que vocês quiserem, né? O tema que vai ajudar vocês. Então, para a gente é muito importante saber o que vocês gostariam que fosse o próximo webinar aqui de sorvetes. Então, eu vou começar então com as considerações finais.
Queria agradecer, né, a participação de todo mundo e começando pela professora Sandra, então, professora, qual que é a principal dica aí, né? O que a senhora faz um resumão da nossa conversa de hoje? Bom, Ana, em primeiro lugar, quero me colocar à disposição se vocês precisarem de alguma ajuda aí para responder questões que não deu tempo de a gente responder aqui no ar, tá bom? A gente agradece. Tentar responder para vocês aí. E mais uma vez agradecer pelo convite, eu acho que foi muito, muito rico. Eu acho que como dica nesse momento, né, é as pessoas tentarem manter a calma, né, buscarem alternativas, entenderem que o digital é uma alternativa, sim, viável, possível e até mais acessível financeiramente e que tem ajudas, né, para quem está muito fora desse universo, busquem ajudas, tá? Como o Thiago mesmo falou, só quebra o copo quem lava a louça. Então, se você não arriscar, não tem como, né, saber o resultado que vai dar, né? Então, nesse momento, eu acho que é muito importante uma mudança de mindset. A gente se abrir para o que é novo, tentar coisas novas, diminuir o nível de resistência ao novo. Então, essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, ela é fundamental para a gente testar coisas novas. Claro que nem tudo vai dar certo, né? O Thiago mesmo disse, explodiu de vender, parou. Às vezes o efeito negativo é justamente aquilo que a gente queria, né? O excesso de venda, mas aí não deu para atender. Todo mundo está passando por isso. Eu acho que nesse momento o seu cliente, como todos nós, estamos até tentando ter um nível de tolerância maior, porque a gente sabe que todo mundo está se adaptando. Veja o que aconteceu com as escolas das crianças, né? Eu tenho um filho de 9 anos em casa em que a gente tem que se dividir entre trabalho e ajudá-lo nas aulas online. E a gente viu quantas escolas sofreram no início para se adaptar, para poder entregar uma experiência razoável pelo online. Então, eu acho que o importante é não deixar passar essa oportunidade de mudar, de aprender e de tentar coisas novas. E manter a calma, porque, como o Thiago falou, 40% mantém o meu negócio, a minha sobrevivência, já está bom, né? É melhor do que a gente perder o nosso negócio. Então, o foco agora, eu acho que é manter os negócios, manter as empresas e manter os empregos, tá bom? Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria falar então com o Paulo. Paulo, antes de você cair, eu tinha perguntado como é que a Duas Rodas pode ajudar o setor nesse momento, né? Então tá com você a bola. Tá bom. Bom, desculpa aí a queda aqui, são coisas que acontecem, né, nesse mundo da internet. Mas, bom, a Duas Rodas, ela está 100% à disposição dos nossos clientes, dos nossos parceiros. A gente tem colocado bastante conteúdo à disposição de vocês para poder entender como que funciona esse novo mundo, esse novo negócio, essa nova forma de trabalhar. A gente está cada vez mais próximo da nossa rede de clientes e parceiros. A gente entende que esse momento é um momento muito difícil. A gente está trabalhando aqui nas nossas fábricas, apesar do passo reduzido, né? A gente entende o que está acontecendo no mercado. Nós estamos fazendo de tudo, né? Tudo que a gente pode para manter a cadeia funcionando. As pessoas, os nossos clientes, eles podem contar com os nossos insumos que a gente tem em estoque, a gente tem disponibilidade, tá? Tudo que é conteúdo e conhecimento que a gente tem da nossa experiência, tanto da experiência anterior quanto do que a gente está adquirindo agora, nós estamos colocando à disposição, tá? E o meu desejo é que tudo acabe muito rápido. A gente nunca sabe, a gente não sabe, né? Nunca aconteceu isso. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas enquanto está acontecendo, que a gente tire o máximo de proveito dos novos aprendizados, que a gente busque alternativas para manter nossos negócios vivos, que a gente se aproxime cada vez mais do nosso cliente, do nosso consumidor, que o consumidor saiba que nós estamos aqui, que nós estamos presentes, que as lojas estão abertas, funcionando via delivery, funcionando via venda na porta,
que a indústria do sorvete ela está viva, que essa época é uma época boa para consumir sorvete. O clima está maravilhoso, o céu está lindo, o pôr do sol todos os dias muito bonito. Então, assim, sorvete esse é um momento bom para o sorvete, né? Para consumir sorvete. Então, as pessoas precisam lembrar disso. Então, a gente tem que fazer o nosso máximo para que as pessoas lembrem, saibam que o sorvete está aí e o sorvete é uma boa alternativa para a gente poder ter momentos de alegria e felicidade no nosso dia a dia. O inverno vai chegar, talvez o inverno chegue na mesma época do fim desse enclausuramento nosso, então é mais uma coisa que a gente precisa já se preparar, né? Que a gente precisa ter um inverno mais forte do que os invernos anteriores. Todos os trabalhos que a gente tem feito aí de desmistificação de tabus de sorvetes, eles têm que ser intensificados. É um momento de união do nosso setor. Nunca foi tão necessária uma união do nosso setor. Não é um momento, nesse momento eu não penso, sei que tem concorrentes meus assistindo, mas eu não estou pensando neles como concorrentes. A gente precisa se juntar, se reunir junto com associações, junto com parceiros, institutos de tecnologia, para poder fazer com que o sorvete cresça como um todo. Eu não preciso ganhar market share de ninguém nesse momento, eu preciso que o bolo cresça, né? Eu preciso que o sorvete cresça. Então, esse é o sentimento que a gente precisa ter. Precisamos estar unidos, precisamos passar por essa fase e precisamos estar muito prontos para o momento da retomada, seja ele no inverno, seja ele na primavera. Tá bom? Legal, Paulo. Seja uma boa passagem por essa fase para todos. A gente está aqui, a gente está sentindo, sofrendo o mesmo que vocês estão, e a gente é solidário a vocês, e a gente está muito à disposição de vocês para que a gente faça essa virada de uma forma muito unida. E nós, como Informa, também, nosso papel é apresentar aí conteúdo para vocês e ajudar nesse momento de decisão, né? Então, eu queria perguntar ao vivo aqui para todo mundo se vocês concordam que a gente pode deixar essa live gravada e para eles poderem indicar para outras pessoas também. Alguém tem alguma objeção? Para mim, pode. Legal. Vanderlei, você com suas conclusões finais? Primeiro, queria pedir para vocês, a Gagel fez o ano passado 2 vídeos sobre sorvete, explicando o que tem de vitaminas, o que é o sorvete, né? Se vocês puderem entrar na Gagel e olhar, até para dar ideias para novos vídeos, tanto para a Gagel como para a Bis. E segundo, eu queria que as pessoas se associassem à associação do Brasil inteiro, para crescer, para ter mais força, né? E a gente teve a parceria nesses vídeos da 2 Rodas, a gente agradece. E a gente tem muitos parceiros, só que nós pedimos primeiro para eles e só pedimos para eles. Nós não podemos falar que os outros não queriam ajudar. Eu tenho certeza, um vídeo bem feito, vários fornecedores vão querer ajudar. E isso aí vai ajudar. E os vídeos ficaram excelentes. agagel.com.br. Entro lá e passo esse vídeo para frente. Então tá bom. Obrigado, Vanderlei. Eduardo, suas considerações finais? Tá no mudo, Eduardo. No mudo aqui. Saiu agora? Agora tá bom. Coloquei o microfone para que o pessoal estava reclamando um pouquinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que estamos num momento em que a união é o mais importante. Tá? Nós temos que nos unir. Nós trabalhamos com alguns fornecedores, com vários parceiros, vários diretores regionais, e nós temos que trabalhar juntos e defender o nosso produto. Então, essa campanha, eu conclamo todos a participarem. Tá? Associado ou não associado, não importa. Eu acho que nós temos que sobreviver. E é um mercado que, se a gente não fizer nada, pode morrer. Tá? Então, depende única e exclusivamente da gente, da união e da colaboração. E a BIS está aberta para todos vocês nesse sentido. Somos parceiros e gostamos da parceria e da colaboração. Não é nada individual, pelo contrário, é coletivo. Tá? Então, queria deixar aqui vamos fazer a propaganda, que também ninguém é perfeito. Nós temos o nosso Congresso Latino-Americano. Tá liberado. Que acontece desde 2017. Esse ano, infelizmente, por problemas ele sempre foi concomitante com a feira. Esse ano a feira foi prorrogada, mas a gente continua porque nós estamos num momento em que todos estão ávidos de informações. Então a gente manteve, desde o início de janeiro a gente decidiu continuar com a data, e agora decidimos fazer via streaming.
Então, nós vamos fazer desse jeito, já tem palestrantes de renome com a gente, e uma dos temas que a gente já tinha colocado em janeiro, parece que a gente tem a bola de cristal, tá? Foi a presença digital como ponte com o consumidor mais consciente. Esse é o título da palestra, ou seja, a gente já estava vendo, a gente entende o que precisa ser feito, nós precisamos do consumidor chegar e falar com a gente. Sem ele não somos nada, nós somos simplesmente fabricantes de alguma coisa. Então, eu quero deixar esse recado e venham para a BIS, serão muito bem-vindos. Obrigada, viu, Eduardo? Então a gente também quer fazer jabá, né, Daniel? A gente também quer falar da feira, certeza, né? Na verdade, eu quero mais agradecer os palestrantes, estamos todos aqui de forma voluntária fazendo uma ação pelo mercado, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento. A todos os participantes que tiveram, a gente chegou a ter 280 pessoas na sala, tá? Eu acho que isso mostra aí que o tema digital é muito importante para esse segmento, né? E a gente não esquecer que no início do digital, né, a gente tem que lembrar que tem as dificuldades de internet que estão caindo hoje, gente que estão oscilando por causa da quantidade de gente em home office, e a gente vai errar um pouco nesse começo, até acertar a mão, que foi o que o Thiago falou, o Paulo, a Sandra, né? Acho que todos aqui com bom senso falaram isso, mas o importante é começar a fazer pequenas ações que, no mínimo, dá algum resultado e vamos acertando com os erros. Eu acho que essa é uma lição que a gente leva para dar o start, principalmente para quem não tem nada. Eu vi diversas perguntas pessoas que não têm ainda falando, como que eu faço? Eu não tenho nada, eu posso trabalhar com os próprios funcionários da empresa. Sempre vai ter algum sobrinho que pode ajudar numa pequena empresa, algum funcionário que entende um pouquinho mais. Eu acho que tem que dar oportunidade para pedir essa ajuda e começar a aprender, né? Eu acho que é esse o caminho. Então tá bom. Obrigada, Daniel. A gente está acabando, porque daqui a pouco a gente cai, cortam a gente do ar. Então, queria agradecer a todo mundo, né, novamente. E os últimos recadinhos finais, a live vai ficar gravada. A professora Sandra, obrigada, professora, vai responder algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente vai tentar colocar nas nossas redes sociais, a gente avisa para vocês também. E também vai ter uma pesquisa de satisfação que a gente vai mandar para vocês. Para a gente é muito importante saber o retorno, né? A gente, como vocês falaram, né? O importante é saber o retorno de tudo que a gente está fazendo. Então, para a gente, o nosso cliente é vocês. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de ter reunido esses grandes especialistas aí para poder conversar com vocês e dar ideias legais. E estamos prontos aí para o próximo desafio. Agradecer a todos e um bom dia para todo mundo. Obrigada. Bom dia. Tchau, um abraço. Bom fim de semana para Um todos. abraço. Igual. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo.